Considero já como a minha irmã também na fé, irmã Karen Santana. Conheci ela através do Diácono João Lima, lá de Brasília. Ele se converteu a Jesus e indicou essa jovem porque eu precisava realmente de um contato mais próximo, porque a gente fala de evangelismo, é esse tipo de situação, mas é muito difícil, porque parece que as pessoas, quando aceitam Jesus, elas têm vergonha de falar quem elas eram, e por isso impede que outras pessoas que estão lá fora saibam que Jesus fez na sua vida. Exemplo, quantos aqui já foram no testemunho de Jeová alguma vez? Levanta a mão. Eu já fui. Então, essas pessoas que levantaram a mão são as melhores para evangelizar os testemunhos de Jeová, porque elas sabem falar. Existem alguns assuntos específicos que Deus te treinou para falar. E por que você está calado? Eu testifico a palavra do pastor, porque eu vim falando justamente acerca disso, dentro do carro. Eu falei, Deus, eu não quero apenas ministrar uma palavra para uma igreja e eu não receber essa palavra. Senhor, fala comigo primeiro. Porque aqui, no dia que eu vim aqui, e sob o comando da palavra do pastor Hernani, eu vi que tinha já uma equipe de obreiros, presbíteros, pessoas preparadas. Então, eu hoje estou aqui, não apenas para ministrar uma palavra, eu estou aqui porque eu preciso ouvir também a voz do Senhor através da minha boca. Escuta só, eu sei que tem homens de Deus e mulheres de Deus nesse lugar. Não precisaria eu ser de Tinguá para vir aqui. Meu trânsito lá estava tão ruim, mas tão ruim, que eu tive que vir pelo arco metropolitano, seja 1h20 para cá. Realmente incrível, porque hoje veio bastante sol, trânsito pesadíssimo. Mas eu vim falando disso, porque o pregador que sai da sua cidade e vai para uma igreja, às vezes, a pessoa que está esperando uma oportunidade deixa, Poxa, mais um pastor de fora, por que então que não fui eu? Mas nesse caso de hoje, é um caso específico. Por quê? Porque o que o pastor de vocês oraram para mim naquele altar, aqui, ou seja, foi um marco de Deus sobre a minha vida. Eu estou pedindo sinais de direção. Não é vergonhoso você falar com o teu Deus que você precisa de sinais. Não é sinal de incredulidade. Ah, Senhor, se tu realmente ressuscitou, mostra, deixa que eu toque. Não é isso. Se trata de intimidade. E o Senhor tem respondido gradativamente através da vida desse pastor, desse homem de Deus. Considero já como amigo, mais chegado que irmão. É muito difícil nós pastores arrumarmos uma outra pessoa que entenda o seu linguajar sem precisar ficar maquiando. Você tem um bom pastor, você tem uma boa pastora. Orem pela vida deles. E gostaria de corrigir uma coisa que ele falou aqui. Ele falou que as primícias ele pode levar, mas em breve, eu não vou falar muito tempo, o Senhor não me deu tempo, mas a igreja vai manter a vida pastoral. Glória a Deus. Vocês precisam aprender isso. Eu já passei necessidade no campo de missões. Antes de ser pastor, eu era missionário. Irmãos, no dia que foi me levar para fazer missões, foi uma festa. Hino nacional cantado, bandeira do Brasil, rodoviária Novo Rio, cheio de pessoas cantando, mas depois de uma semana esqueceram do cenário Leandro lá. Então, o que me manteve ali naquele lugar foi Jesus. Mas se você como igreja mantém, ou seja, imagine só, um pastor disponível para estar na tua casa, para orar em favor do seu casamento, para fazer casamentos, para fazer batismo, disponível, sem se preocupar, ou seja, com o cansaço de acordo do trabalho, como ele mesmo falou aqui, perseguição, lutas. Aí Deus faz, Deus promove o tempo, ou seja, para saber até mesmo o que ele quer, o que eu quero, o que você quer. Nem toda oração Deus pode responder imediatamente, mas Deus colocou no meu coração, tenho orado pela vida dele. Desde quando ele falou comigo que já estava mudando de trabalho e função, eu tenho orado incansavelmente: Senhor, coloca esse homem em tempo integral.
Tem pessoas que estão aqui, escuta só, eu vou entrar na mensagem. Mas você está no seu trabalho por um tempo determinado. Você está aqui porque tem alguma vida para ser salva naquele lugar. Mas Deus conhece quando você vem aqui ensaiar que está cansado. Deus sabe quando você vem aqui dar uma faxina a uma igreja e você também está aflito, passando por alguma situação. Deus conhece todas essas situações. Agora imagine só Deus te usar em tempo integral. Imagine só você investir no reino. Faça isso. Olha o exemplo que ele falou. Ele queria comer apenas um pastel, um caldo de cana, e Deus deu para ele. Faça isso também em nome de Jesus. Você quer semear? Faça isso. É um tempo que é um próspero. Tem semente. É terra fértil. Você não vai se arrepender. Amém, queridos? O tema da mensagem dessa noite é: os serão pequenos. Gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, versículo 5. 1 Samuel capítulo 17, versículo 5. Gostaria de agradecer também a irmã Karen Santana pela insistência naquele dia de ter me trazido para cá. Eu não ia vir, já estava muito tarde, estava vindo de uma visita de Seropédia. Seropédia tinha passado em Palhada. Quando cheguei na Palhada, eu vi que ia chegar tarde, às 9 horas da noite, e ela falou: venha! E eu vim, sobre a palavra dela. Ore também pela irmã Karen Santana. Se você não comprou o livro dela, compre. Aquela menina que aceitou Jesus aqui, a irmã Maria Luísa, já está finalizando o livro, já está na terceira ou quarta página para poder acabar o livro. Olha, Deus tem ministério sobre esse lugar e sobre todos que estão aqui. Amém, queridos? Pode ter certeza do que eu estou falando. Amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 5. Todos acharam? Diga amém. Amém. Trazia na cabeça um capacete. Vamos ler o versículo 4, 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha altura de 6 cômodos e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era peso de couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E Barão clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pode se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem dessa noite é: os teus gigantes são pequenos. Estava dirigindo, eu trabalho em bom sucesso. Hoje é um dia muito difícil de trabalho, muito difícil mesmo. Sabe aquele dia difícil onde o diabo fica te infernizando? Foi esse dia. E quando acabou ali, aquele expediente, e eu voltando, o carro quebrou 2 vezes. E até isso eu não tinha me dado uma palavra. Mas aí, quando o carro voltou a andar, o Senhor me deu a palavra: escreve aí, os teus gigantes são pequenos. Querido, quando você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, não confie apenas na sua mente. Não confie na sua mente apenas. Se o Espírito Santo falar com você, anote, escreva. Cada um tem uma pessoa, tem o seu lar, grave isso. Por quê? Porque isso pode ser útil para você lá na frente. Eu sou músico. Quantas canções que eu perdi de compor, porque o Senhor me dava canções e eu não anotava falando: não, o Espírito Santo só me lembra depois de chegar em casa. E
E aí quando você chega em casa e você se recorda que você tinha uma canção, você não consegue chegar mais nada. Por quê? Porque o Espírito Santo não é teu empregado. Toda vez que Deus te der alguma coisa para você fazer, seja na área financeira, seja na área de ministério, seja no seu casamento, seja o que for, faça de imediato. O problema é que muitas pessoas confiam na sua mente, mas a sua mente trabalha com aquilo que ela vê. Então, se eu estou dirigindo, eu recebo uma fechada, minha mente vai trabalhar em cima daquela fechada, de trânsito, e daí por diante. E por que eu li isso até aqui? Porque o Senhor me deu algumas questões que, para a gente enxergar um gigante como um pequeno, a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiro, conheça quem é o teu inimigo. Você precisa saber quem é ele. Você precisa saber quais são as estratégias dele. Você precisa saber realmente entender qual é o plano dele. Porque o diabo, ele não tem pena de você. Ele leva você para o pecado. Ele não fala que você vai ser acusado. Mas depois, quando você cai, ele é o primeiro a te acusar. Você precisa conhecer quem é o teu gigante. E esses versículos iniciais falam como ele se vestia, que roupa que ele usava, quais são as lanças que ele usava. Ou seja, os inimigos que agem dentro da tua família, do teu ministério, da tua vida financeira, do teu casamento, do teu namoro, ou seja, todos esses inimigos você precisa sentar. Jesus disse isso. Antes de ficar uma torre, se assenta primeiro, para saber se você tem condições de ficar a torre ou não. Para que não venha falar, olha, começou a edificar a torre e falou. Muitas vezes nós perdemos batalhas porque nós não conhecemos o nosso inimigo. Mas, pastor Leandro, pensa só comigo, o que adianta eu conhecer Golias, sendo que eu me sinto tão frágil, tão fraco, eu me sinto, sabe, pastor Leandro, eu não me sinto nem com coragem, nem de sondar algumas coisas que estão acontecendo em minha vida. Eu te digo aquilo que diz a palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto você não colocar um freio nessa situação que está aborrecendo a sua vida, você vai ficar a vida toda fugindo. Você vai ficar a vida toda saindo, se escondendo. Por que tem casamentos que acabam? Porque não soube lidar com a dificuldade. Aí a pessoa vai, toma uma posição, aquilo ali é o fim, e ela vai pensar, ou ele vai pensar, que o próximo relacionamento vai ser melhor. E se der errado, terceiro, e se der errado, quarto. Não é isso. O que o Senhor está falando para você? Lidar com esses problemas e pedir auxílio e ajuda daquele que pode ser com você nessa guerra. Por quê? Porque você, imagine só, Davi não era um homem de guerra, mas Saul era, como foi falado aqui. Saul era um homem de guerra. Saul já tinha experiência. Só que Golias colocou medo em Saul. O que Saul fez? Colocou medo nos soldados. O que os soldados fez? Colocaram medo no povo. Quando você define como que está a sua fé, o Senhor vai colocar, vai fazer que você enxergue o problema que você está vivendo como pequeno. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: como que você consegue, nessa enfermidade que você está passando, nessa crise financeira que você está enfrentando, ser esse filho que abandonou tudo e te largou, nessa traição que você tem sofrido, como que você consegue permanecer de pé? O resultado é: a tua confiança não está naquilo que você está vendo, a tua confiança está no Senhor Jesus. Pastor Leandro, então por que isso tudo me sobreveio? Por que Deus então não podia ter realmente calado logo de vez? Porque gigante tem que ser vencido, pastor. A gente fala do poder sobrenatural de Deus, mas a gente não quer se submeter a Ele. E a única forma de você se submeter ao poder de Deus é você enfrentando. Que exemplo que Sadraque, Mesaque e Abednego teria se eles não tivessem passado pela fornalha?
não tiver saído vivo de lá. Você tem feito a sua oração errada. Você tem falado: Deus, se tu és comigo mesmo, não deixa nem que eu passe pela fornalha. Não, querido, você tem que passar pela fornalha, assim. Tem que ter gigantes na sua vida, sim, para definir quem é Saul e quem é Davi dentro da sua família, para definir quem é você diante das circunstâncias. Você é daquele que foge ou você é daquele que se apressa para derrotar o teu inimigo? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Você é daqueles que retrocedem ou você é daqueles que avançam? Você é daquele que busca o Senhor quando as coisas estão bem, ou você busca o Senhor quando as coisas também estão ruins? Você é aquele que entrega a oferta quando está sobrando, você só dizima quando você pode fazer, ou você faz porque Deus tem te honrado? É uma pergunta para a igreja, é uma pergunta também para mim. A gente não pode fazer aquilo que é fácil apenas. A gente não pode fazer aquilo que seja fácil para mim, fácil para você, porque Jesus não teve esse ministério fácil. Jesus não teve esse ministério fácil. Jesus escolheu 12 incapacitados e teve paciência com eles, e doutrinou eles, e capacitou para que eles não fossem apenas seguidores, pastor. Eles eram discípulos. Eles eram discípulos. A segunda coisa que eu aprendo nessa mensagem é que você não deve se intimidar com as ameaças dos teus inimigos. Os inimigos vão sempre ameaçar você. Isso aí é de praxe dele. Eles sempre vão fazer isso. Uma vez eu estava numa fila de trabalho, eu era o último. Aqueles burburinhos, imagine só, vocês me pegaram, vocês sabem do que eu estou falando. Você está numa fila de trabalho, está todo mundo precisando de trabalho. E aí vem aquelas frases lá: olha, pelo horário, a gente chegou na fila, era 7 horas da manhã, né? Isso já é tarde do que é hoje em dia, não é verdade? Mas aí você está 11 horas, você não foi atendido. E aí os últimos começam a falar: olha, com certeza já entrou, já pichou, nós estamos aqui à toa, vamos embora. E você está indo só vendo, só esperando, só a fila diminuindo. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Eu te pergunto para você: para que você entra numa fila sabendo que você não tem fé, que a vaga é tua? Mas não adianta o pastor orar por você, às vezes ele ora, mas não que funciona. Você chega, sai da sua casa, aquele dia você vai receber sua bênção, mas porque você viu a fila grande, até 11 horas não foi atendido, você vai embora. E aí você retarda a sua promessa. E eu lembro que nesse dia eu fiquei e a vaga foi minha. Entende? A dificuldade que você tem enfrentado é para que você trabalhe a sua fé. Eu sempre gosto de cantar assim: cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É na prova. É na prova. Terceiro tópico: doutrine os seus ouvidos para a vitória. Porque todo dia você vai ouvir: não vai dar, não tem jeito. O médico vai chegar para você e vai dizer o seguinte: olha, segundo a medicina, eu estudei e aqui, está aqui, ó, mostra aqui, está vendo esse tumor aqui? Você não vai poder ter filhos. Então, fazer o quê? Né? Ainda dá aquela voz de pobre coitado. Querido, rejeite essa palavra. Isso. Ele fala daquilo que ele estuda, você fala daquilo que você quer. Você não pode ficar atrelado no que o médico falou, querido. Jesus não mudou o plano dele. Jesus ainda continua salvando, curando, libertando. Olha o exemplo da irmã Karen. Quantas pessoas que olhavam para ela: não tem mais jeito. Levanta, Raíla, por favor. Cadê a Raíla? Levanta aqui. Você está olhando aí essa jovem aqui? Menina de Deus, não é verdade? Filha de pastor, filha de pastora. Mas, queridos, um dia o inimigo já tentou dar uma rasteira. Sabe por que não caiu? Tinha uma família com os ouvidos atentos, sabendo o que estava acontecendo. Posso acertar. Doutrine os seus ouvidos para a vitória. No versículo 16,
1 Samuel, capítulo 17, versículos 16, diz o seguinte: o filisteu chegava-se pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Imaginou 40 dias você sendo infernizado por um homem falando que ia te levar como escravo, de manhã e à tarde, manhã, tarde, tarde e manhã. O Senhor está falando, e eu quero que você ouça bem essa palavra. O banco está ligando para a tua casa falando que vai tomar teu carro. Ele está falando para você devolver a chave, que é o melhor negócio. Mas o Senhor manda dizer para você: não é para você devolver, eu vou suprir. Você acha que Deus é um Deus de bagunça? Te dá um carro para depois o diabo tirar? Não! O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir até o final. Não, mas eu não estou entendendo. Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu faço as coisas na igreja, e essa crise me sobreveio. E agora? E agora você vai continuar confiando. E agora você vai continuar confiando. Está morrendo de favor? E agora você vai continuar confiando. Está morrendo de aluguel, está casado? Você vai continuar confiando. Você vai continuar confiando. Você não pode deixar de confiar porque a crise veio, pastor. Chega disso, igreja. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Avança. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo só. Já participei de muitas conferências e isso funciona. Coloca mais 100 cadeiras aqui e você vai ver que vai apresentar pessoas. Vai chegar pessoas. Glória a Deus. Entende o que eu estou falando? Sim. Deus trabalha até onde você quer que Ele trabalhe. De manhã e à noite, olha, eu vou derrotar vocês, vou acabar com vocês. Imagine. Você sabe quanto tempo que eu assisto da Rede Globo? Tem mais ou menos já uns 12, 15 anos. Toda vez que eu ouvia aquelas programações, eu tinha depressão, medo de sair na rua, só tinha notícia ruim. Não tinha trabalho, o governo anterior não fez nada, só notícia ruim. E o diabo tem feito isso. Às vezes você quer consultar a sua mente, perguntar: o que está acontecendo bom na minha vida mesmo, hein? Ei, o que está acontecendo? E aí vem aquela enxurrada de notícias ruins, de coisas que não está funcionando, de coisas que não está acontecendo. Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: adestre o seu ouvido para a vitória. O quarto tópico é: tenha ouvidos atentos ao que acontece à sua volta. No versículo 23, estando ainda Davi falando com seus irmãos, eis que tinha subido o exército de filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, e filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Ele ouviu. Ele chamou a guerra para si. Ele não faz como eu e você muitas vezes: não, essa guerra não é comigo não, eu estou cheio de problema. Pastor Leandro, eu estou cheio de problema. Você não sabe a situação que eu tenho enfrentado, minha família, você não sabe a situação que eu enfrentei hoje, pastor Leandro. Ou seja, eu falei com meu esposo, falei com meu filho, e ele não quis vir para a igreja. Não tem problema, você veio, você está levando salvação para a sua casa. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O teu problema é que você quer vir para a igreja, fazer tudo que o pastor fala e entrar em ministério quando o seu marido estiver salvo, quando o seu filho estiver salvo, quando a sua filha estiver salva. Mas o Senhor não está falando isso para você. O Senhor está falando para você: primeiro entrega e depois eu faço. Primeiro entrega, depois eu faço. Se dependesse de mim, não estaria aqui. Minha mãe não me apoiou no meu ministério, nem no meu batismo ela foi. Eu lembro que no meu batismo estava todo mundo com a sua família, aquela cena maravilhosa, né, pastor? Batismo, família, mas eu estava sozinho. E aí, a única pergunta que fizeram, o pastor fez para mim: e aí, irmão Leandro, você está disposto? Você está preparado para a guerra sobre a sua vida? Eu estou. Então eu vou te batizar. Sozinho, fui no banheiro lá, não era uma piscina, um batismo de piscina mesmo. Me batizei, entrei no banheiro, troquei de roupa e fui embora. Se os homens não têm te amparado, Jesus vai te amparar.
quinta lição: lute por recompensas espirituais. A irmã aqui falou o quê? Não adianta vir bispo, pastor, conferencista dos Estados Unidos, da onde que for, chegar aqui e pregar, você está com seu coração fechado. Davi, ele lutou por causa que tinha uma recompensa. Ele perguntou. Então Davi falou àqueles homens: o que fará aquele homem que pegue esse filisteu e tirar afronta sobre Israel? O problema é que as pessoas começam bem, mas depois elas perdem o foco. Quantas pessoas que já entraram aqui cheias de gás e hoje estão desanimados, parados, desassistidas? A culpa é do pastor? Sim ou não? Quer ouvir? Quer ouvir mais alto? Não é, irmãos. Mas se o pastor tivesse visitado, o pastor Fernando, poxa, aquela vida estaria aqui. Não estaria não. Vai ficar culpando o pastor, vai ficar culpando a intercessão, vai ficar culpando a mulher do pastor. A gente tem que tomar uma posição, meu irmão. Vai ser gente mimimi. Tem pessoas aqui que a palavra é para essa pessoa. Poxa, essa palavra é para mim. Mas Leandro está dando tudo errado. Será que dessa vez vai dar certo? Vai dar certo. É a palavra. É a palavra. Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. Quando o pastor falou comigo hoje, se quiser pode deixar para o próximo domingo ou o próximo, quando ficar bem para você. A Espírito falou assim comigo assim: escuta só, meu filho, você vai oferecer algo para mim que não tenha preço? Vá hoje. Mas eu vou chegar casado. Vai hoje. Mas eu não tenho gasolina. Vai hoje. Meu carro está quebrado. Vai hoje. Para de ficar andando fraco. Você não é fraco. Você não é fraco. Se você analisar a sua história, você vai ver que Deus trabalhou na sua vida várias vezes. O diabo desgraçado tem que tirar você do foco. Mas nessa noite eu quero colocar ele no lugar dele. Não vai mais condenar pessoas. Pecados já foram perdoados aqui há muito tempo. Pessoas já foram restauradas. Você vai ter que ficar malhando, de ficar mandando, sabe? Pastor, olha pelo meu joelho aqui. Ele vai orar, ele é meu pastor. Mas também está chegando um momento também de você impor as suas mãos e falar: em nome de Jesus. Essa enfermidade vai ter que sair. Isso é fé. A fé ela só pode ser ativada por ouvir a palavra de Deus. O pastor falou aqui, muitas vezes a gente escolhe aqui, antigamente a gente tinha que assistir a sessão da tarde e aquele filme lá na Lagoa Azul 400 milhões de vezes. Era o que passava, a gente não tinha escolha. Hoje eu tenho escolha. Se não me agrada, eu pulo. Se não gosto, eu tiro. Mas o Senhor está falando: olha, eu coloquei você hoje nesse colégio para você aprender a colocar o gigante no lugar dele. Coloca o gigante no lugar dele. Coloca o gigante no lugar dele. Coloca assim. Leandro, mas ele tem passado tantas lutas. Coloca o gigante no lugar dele. Jesus te perdoou. Jesus te restaurou. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Sexto tópico: vença a inveja e despeito de você. Vença essa inveja que as pessoas têm de você. Ouviu, pastor? Isso também para o Senhor. Ouviu, pastor? Ouviu, Caio Santana? Eu conheço outros nomes aqui. Isso é para você também. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens, então ele acendeu a ira. E Eliabe disse contra Davi: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Reconheço sua presunção e maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Resumindo a história, o Senhor mandou escrever e escreveu. Está escrito aqui: não é porque eles têm medo que você tem que ter. Não é porque eles não querem que você vá, que você não tem que ir. Eles não têm coragem de ir, mas você tem. Você tem. Está fazendo aqui? Cadê as suas ovelhas? Não é assim que as pessoas falam? Está pregando a palavra de Deus para mim. Toda vez que eu vi isso como missionário: ei, você e a sua mãe, e seu irmão, e aí? Está ganhando o mundo todo, mas a sua casa mesmo eu sei.
tem que ter autoridade. Olha, escuta só. Escuta isso. O diabo muitas vezes não vai usar isso para ele, não. Vai usar a pessoa que você acredita, que você sabe. E era uma palavra justamente de pessoas que eu mais confiava, mais acreditava. Mas nem nesses momentos eu deixava de erguer o meu dedo e olha, pastor, missionário, apóstolo, escuta só isso. Não é eu que salvo a minha família, é Jesus. Se eu parar, não vai adiantar de nada. Entende o que eu estou falando? Às vezes as pessoas colocam você na parede. Por que o pastor perdeu o trabalho? Por que tal pessoa está acontecendo isso? É porque Deus tem que mover o milagre dele. Por que as coisas estão acontecendo isso sobre a sua vida? Porque Deus precisa mostrar para você que Ele é Deus. Mas como que isso acontece, pastor Leandro? Não poderia ser diferente? Deus não podia mostrar quem Ele é sem nada disso? Sim, mas e aí? Se eu apontar essa mão aqui, falar para você, aliás, essa mão aqui, perdão, essa mão aqui, falar, irmãos, né? Essa mão foi esmagada por uma prensa, vocês acreditariam? Sim ou não? Não, eu não tenho sinal, queridos. Agora, se eu mostrar essa mão aqui, ó, foi esmagada por uma prensa, eu sou mecânico, eu ia perder a minha mão, perdi minha unha, esse dedo ficou imobilizado, não tem mais esse movimento, você vai entender então que eu fui esmagado. Mas ele não passou, escuta só isso, isso aqui não está no versículo, ok? Eu não fiquei falando com Deus, se tu és Deus que cura, destrava esse dedo. Sim, Jesus podia destravar o dedo, mas qual é? Qual o propósito disso? Qual o propósito disso? Quantas pessoas que acreditaram em Jesus através desse dedinho todo aqui? Você está querendo esconder as coisas que Deus fez sobre a sua vida? Você está querendo enterrar os seus sonhos? Até quando você vai ficar enterrando os seus sonhos? Deus manda você fazer, você quer parar? Entre em gabinete, sai de gabinete, olha, escuta só. Eu não tive nenhuma conversa com o pastor relacionada a isso. Eu estou falando debaixo de uma direção de Deus. Você já recebeu uma palavra profética e isso que Deus já colocou no seu coração vai acontecer. Agora você vai ter que fazer, vai ter que agir. Não adianta você ficar, Deus, então tá bom. Isso vai acontecer, eu vou ficar aguardando na minha casa. Não, você vai ter que agir. Sétimo tópico. Tem uma palavra profética para mudar a realidade à sua volta. Onde está escrito isso? Versículo 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. O teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes no ambiente do caos, você vai ser o atalaia para anunciar o contrário do que está acontecendo dentro da sua casa. Você vai ter que, sabe, aquele ambiente de medo, aquele ambiente de tristeza, aquele ambiente de enfermidade, aquele ambiente de desemprego, você vai ter que ser uma pessoa, pastor Leandro, eu não tenho mais força para isso, não. Eu queria ter essa força, então eu não digo que certos gigantes estão sempre buscando para a tua cara. Chega um momento que você tem que dar essa palavra. Saul era aquele que tinha que incentivar, mas Saul estava fazendo um pouco que retroceder, desanimar, ficar desassistido. Nós temos a palavra e por ela nós estamos assistidos. Davi disse, não desfaleça o coração deles por causa desse gigante, o teu servo vai ir. Você está na direção certa, você está fazendo certo, você tem propósitos corretos, mas aí mesmo assim o inimigo vai fazer, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar lembrar de quem você é. Ele vai tentar lembrar você daqueles dias que você andou meio fracote, vamos dizer assim para que você entenda. Ele vai lembrar você daqueles dias que você não deu muita posição para o Espírito Santo. Mas não diga não, isso tudo é mentira. O que prevalece é a palavra de Deus. 8. Tenha ouvidos para ouvir a afronta, mas tenha boca para falar aquilo que você professa segundo a sua fé. No versículo 33,
Ele fala isso, não desfaleça o coração dele por causa de ninguém. Mas no versículo 33, Saul diz assim para Davi: Davi, contra esse homem você não vai poder pelejar, porque ele é guerreiro desde moço. E você? E você? Ele tinha acabado de liberar uma palavra para Saul não mais amedrontar aquele povo, mas Saul falou daquilo que ele vivia. Tem pessoas dentro da casa do Senhor que elas falam aquilo que elas vivem. Eu profetizo uma extensão desse lugar. Eu profetizo que outras igrejas como essa sejam abertas em nome de Jesus. Eu profetizo que outras, como exemplo da irmã Carmen Santana, sejam alcançadas em nome de Jesus. Isso depende de quem? De você. Jesus não vai descer do céu para fazer o que ele já fez. Agora é tua vez. Agora é tua vez. Agora é tua vez. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Senhor, que palavra. Que palavra, Senhor. Versículo 37. Olha, o Senhor mandou falar sobre essa palavra, só esse versículo 37. Profetize segundo a sua fé, de acordo com as suas experiências, do que Deus já fez sobre a sua vida. Só quem sabe a sua história é você. Eu não posso contar a tua história. Você pode contar a tua história. Quando Saul coloca Davi na parede, diz que ele não é uma pessoa preparada para a guerra. Imagine só Davi ouvindo aquilo, pastor. Poxa, não, isso não é Deus que está falando. Isso não é Deus que está falando. Deus não falou isso comigo. Ele está falando, o coração dele está inventando. Ele está falando isso porque ele está com medo. Eu não estou com medo. Você está com medo? Esse laudo que o médico te deu, você está com medo dele? Esse problema que você tem inventado, você está com medo dele? O Senhor está falando para mim e para você. Lembra daquilo que Deus fez sobre a sua vida. Olha aqui, Davi fala, 37. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará também desse filisteu. Aleluia! E aí, o mesmo homem que não acreditava em Davi, que chamou ele de menino, que falou que ele não era homem de guerra, foi obrigado a falar essa palavra. E disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. O inimigo vai ter que confessar que Deus vai fazer sobre a sua vida. Você não pode sair da fila. Quem lembra aqui da fila de merenda? Tinha que ficar, querido, até o final. Se saísse, perdia a bênção. Eu estudava em São Paulo. O regime de São Paulo é muito mais rígido do que o daqui do Rio de Janeiro. E eu lembro que aquele dia eu estava com muita fome mesmo. Fome demais. E a fila era quilométrica. Só que o Leandro sempre foi muito certinho, né? E eu pensava o seguinte: bom, eu só tenho 15 minutos de intervalo, 20 minutos, não recordo agora quanto tempo que era. E eu via a hora se passando, e quando batia o sinal, eu ia embora. Mas tinha pessoas que ficavam na fila. Até um dia que eu experimentei ficar na fila, pensando que alguém ia brigar comigo, e a diretora, a professora. Não, pelo contrário. Teve fartura, eu pude repetir, porque eu esperei. Pastor Leandro, você está usando o exemplo muito bobo. Não estou usando o exemplo bobo. Eu estou falando para você que em coisas pequenas a gente somos reprovados. Olha o que o pastor falou: Senhor, queria tanto. Eu vi, no caso, quando ele postou no status. Ele queria só tomar um caldo de cana. Deus respondeu. Deu um caldo de cana e pastel e quibe e cereja, muito mais. A gente não recebe o Senhor porque a gente tem medo de pedir para Ele, sabe? A gente fala que confia, mas na verdade, quando a situação aperta, a gente fica querendo dar para trás. Sabe? Tem algumas situações na minha casa que governa Jesus. Eu quase perdi a minha filha para ensinos doutrinários de colégio,
segundo as crenças deles, segundo aquilo que eles acham. Mas na minha casa quem governa é o leão da tribo de Judá. Na sua casa também, na sua igreja também. É Jesus em você. Vai doutrinar outro. Meu filho não, a sua filha não, o seu filho não. Outro, na minha casa quem manda é o Senhor. Escuta só. Eu sei que já estou com o horário estourado, mas vamos lá. Já está faltando apenas 2 tópicos para poder finalizar. 10º tópico. Apressa-te. Seja rápido nas decisões como Deus fala contigo. Versículo 48. Versículo 48. E sucedeu que, levantando o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi contra o gigante e correu ao combate e encontrar-se com o filisteu. O segredo dessa palavra aqui é: apressou-se Davi contra o gigante. Apressou-se Davi, ele pensou em se levantar, mas Davi correu primeiro. Quando você entender que Deus está contigo, você não perde mais nenhuma batalha. E digo mais, daqueles que foram vencidos e alguma batalha que enfrentaram, o Senhor está te dando uma segunda chamada. Vai conseguir agora, hein? Vai conseguir agora. Não deu certo na primeira porque você não tinha entendimento, mas na segunda vai dar certo. Porque Deus está abrindo entendimento. Quando você sabe que Deus está falando com você, primeiro, Ele confirma na palavra. Não é achismo, não é arrepio, não é pulo, não é você ficar gelo, não é isso. Ele confirma você na palavra. Segundo, Ele te coloca alegria no seu coração. Terceiro, o medo desaparece. Entenda só, Davi não era um homem de guerra, ele não estava preparado, mas ele estava comprometido. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia. Eu não posso falar algumas conversas que estou falando com o pastor de vocês, mas eu estou muito animado esses dias. E eu fui. A gente faz, a gente não aprende, né? Eu fui falar, mudei essa conversa com um amigo pastor. Tá doido você? Você tá doido? Isso não é para você. Rapaz, para com isso. Ora a Deus, para Deus ver se faz outra coisa, querido. Não é isso, querido. Não é isso. Deus está falando para você. Deus quer te dar coisas que ninguém acredita. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Não, vai dar certo não. Eu lembro que eu fui enviado, pastor, para missões de uma igreja que tinha 6 pessoas. Eram 2 cadeirantes e 4 senhores. E eles achavam que ele era o dono da igreja. E eu cheguei lá, com uma mão na frente e outra atrás. E cheguei lá, lembro como fosse hoje. Olha, esse aqui é o missionário Leandro, ele vai estar com vocês. E vamos orar pela vida dele. Eu vi aqueles senhores ali, todo mundo me olhando de cara feia, fechada. Falei, Deus, independente do que eles pensam, eu sei quem eu sou em Cristo. E aqui eu vi no Moral um projeto bem semelhante a isso, dar aula de música. Você quer encher uma igreja? Dar aula de música, começa com uma oraçãozinha simples. Começa a colocar, faz eles comer um pão com salsicha, sabe, com que for, uma Coca-Cola, saber que Deus vai começar a trabalhar. Aí o pai vê a mudança na vida do filho, vem também, vem a mãe, vem, ou seja, e a igreja cresceu de 6 pessoas para 100. Uma das piores fases dessa igreja é quando eu falei em línguas estranhas, lá a igreja batista tradicional. E eu falei, movido pelo Espírito Santo, falei, aleluia, e lá. Quando acabou o culto, foi maravilhoso, mas depois, meu irmão, os diáconos, presbíteros, todo mundo, era uma porta de vidro igual aquela ali. Eles fecharam a porta, senta aí, missionário Grande. Sentei, era um ciclo assim. Traduz o que você falou. Traduz o que você falou. Eu não tinha tanta experiência como hoje, né? Que orando bem assim, Senhor, e agora, Deus? E agora? O que eu vou falar agora? O que eu vou falar? Aí
me lembrou da palavra, que dizia que aquele que fala em línguas edifica a si próprio. Se houver intérprete, esse interpreta. Porém, o dom da profecia é maior do que o dom de línguas. Ou seja, um jovem que tinha seminário falou para doutores especializados e eles puderam fazer nada. Sabe, eu estou falando de dificuldades. Querido, eu lembro como fosse hoje, tinha um irmão chamado Gideon. Ele operava a minha visão. E ele tentava se matar várias vezes, o corpo dele era arriscado e tudo. E eu falei, tem que ocupar a mente desse jovem para alguma coisa. E eu coloquei ele para a mesa de som. Mas sabendo que os irmãos iriam cair em cima, eu falei, olha, sempre usa blusa de manga comprida. Um dia ele deu mole. Ele foi, um ganho que estava lá em cima e veio assim. Aí apareceu os cortes. Lá bem conversa no final do culto. Tinha que tirar ele. Dando um mau exemplo. Eu falei, olha, eu prefiro ele, o exemplo que está falando que ele não está dando lá no meio do som, cuidando na casa do Senhor do que lá fora. Tem certeza que Deus só dá para você. Tem pessoas aqui, pastores estão estudando tecnologia da informação. Mas para você seja mais direto, quando você manda uma mensagem, o WhatsApp fala o seguinte, que essa mensagem está sendo criptografada. Quando você fala isso, é como se estivesse dando um A aqui, vai chegar o A para você aí. Mas se tiver alguma interferência no caminho, aquele A vários códigos, YZ, 4K, Y+. O diabo não consegue decifrar o que Deus deu sobre a sua vida. É criptografado, querido. Aleluia, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. Olha só. Se você mover esse sonho, aquilo que Deus colocou, vai funcionar sim. Ele deu para você. Vânia está aí de prova. Hoje a gente recebeu uma visita antes de vir para cá. Esse casal, ele pôde testificar que aquilo que Deus fez sobre a nossa vida foi verdade. Hoje está no terreno, o cara passou como fosse um aluguel. Entende? Você está pensando que Deus vai te abençoar com o valor integral do terreno, da casa, do carro, ou do seu ministério, que for? Não. Deus vai provar a sua fé. Deus vai mostrar para você, é possível sim. É possível. E essa possibilidade está nesse lugar. Finalizando, 11. Nunca ande na reserva. Nunca ande na reserva. Ande sempre preparado. Versículo 40. E tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro. Escolheu 5, mas uma pedra só derrubou o gigante. Não ande na reserva. Leandro, mas se ele derrotou o gigante com uma pedra só, não era para ter pegado uma pedra só? Não. Não ande na reserva. Quando você anda na reserva, você não tem possibilidades. Escuta só, quando você não anda na reserva, o teu inimigo vai, olha, tem 5 pés na mão, cuidado, não acertar nenhuma. É a primeira, Deus já usa você para te colocar de pé. É aquele seu salário que você não dá nada por ele. Eu, na empresa, ganho menos que muitas pessoas. Deus faz mais na minha vida do que em muitas outras. Malaquias, a gente lê muito Malaquias 3:10. Mas se você seguir mais adiante nos versículos, você vai ler escrito: mais uma vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Vai ver a diferença, sempre vai ter diferença. As pessoas precisam ver Jesus através de você. Quando receber essa palavra, diga amém. Amém. Agora entenda só: é para pegar a palavra e praticar. É para pegar a palavra e colocar esse gigante, encurralar ele na parede. Está todo mundo fugindo. Arrumou um louco, uma louca. Você que vai colocar ele no lugar dele. Deus vai te surpreender através da sua fé. Olha para o teu Senhor, que te fala. Aleluia.